Imagine uma cidade onde a linha entre a lei e o crime se dissolve, onde a justiça é feita nas sombras, por aqueles que deveriam proteger. Esta é a São Paulo dos anos 60 e 70, palco de um dos capítulos mais controversos da nossa história criminal, o Esquadrão da Morte. Um grupo de policiais e ex-policiais que, sob a justificativa de limpar a sociedade, executavam criminosos e, por sua vez, inocentes, à margem da lei. Mas quem eram eles? Como agiam? E por que o Estado falhou em detê-los por tanto tempo? Neste vídeo, vamos mergulhar na obscura realidade do Esquadrão da Morte de São Paulo. Desvendar seus principais nomes, os métodos brutais e o legado de impunidade que ecoa até hoje. Prepare-se, pois a verdade pode ser mais perturbadora do que a ficção. Para entender o Esquadrão, precisamos voltar ao Brasil pós-golpe de 1964, um período de regime militar, alta pressão e, ironicamente, um crescente aumento na criminalidade urbana. A população clamava por ordem. E nesse vácuo surge a ideia de uma justiça sumária. A polícia frustrada com a lentidão da justiça, a burocracia e a percebida ineficácia do sistema carcerário começaram a agir por conta própria. A lógica era brutal. Se o criminoso voltar à rua, eliminá-lo era a única solução definitiva. O termo Esquadrão da Morte não era exclusivo de São Paulo. Grupos semelhantes surgiram em outros estados, como Rio de Janeiro, com o Mariel Marisco Matos, também conhecido como o Homem de Ouro. Mas em São Paulo, o grupo ganharia contornos e figuras emblemáticas. O modus operandi inicial era simples. Supostos criminosos eram sequestrados, torturados e executados, geralmente com um tiro de revólver calibre 38, e seus corpos descartados em terrenos baldios ou rios, com um bilhete ou moeda no bolso, como uma assinatura. Em São Paulo, o nome mais associado à liderança do Esquadrão da Morte foi o do delegado Carlos Alberto Augusto, conhecido como Carlinhos Metralha. Ele foi chefe da Delegacia de Ordem Social, mas sua influência se estendia por todo o meio policial. Carlinhos Metralha era temido e respeitado. Seu grupo, composto por outros policiais e investigadores, agia com uma impunidade chocante. Os alvos, principalmente pequenos criminosos, assaltantes, mas também desafetos ou pessoas que pudessem atrapalhar os interesses do grupo. Outro nome fundamental, embora mais ligado à representação política, foi do delegado Sérgio Paranhos Fleury, chefe do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Embora o Esquadrão da Morte fosse mais voltado para crimes comuns, havia uma sobreposição de métodos e uma conivência das autoridades, muitas vezes justificando as ações como combate ao banditismo. Os corpos eram encontrados com sinais de tortura, espancamentos, queimaduras, choques elétricos e, invariavelmente, os tiros eram a queima-roupa. A mensagem era clara: aqui se faz, aqui se paga. Um caso emblemático que chocou a opinião pública foi o assassinato do jornalista Alexandre von Bogarten, em 1982. Embora não fosse um crime típico do Esquadrão contra bandidos, a brutalidade e o envolvimento de figuras de segurança levantaram suspeitas de métodos similares. O Esquadrão operou por anos na semi-clandestinidade, protegidos pela conivência política e pelo silêncio imposto pelo medo. No entanto, a pressão da imprensa e de alguns promotores corajosos começou a quebrar essa barreira. Um dos casos mais complexos e que trouxe à tona a discussão sobre o Esquadrão da Morte foi o assassinato da bailarina e garota de programa Margaret Suida, em 1966. O principal suspeito e posteriormente condenado foi o famoso criminoso sexual Francisco da Costa Rocha, o Chico Picadinho. E o que esse caso tem a ver com o Esquadrão? A defesa de Chico Picadinho e o próprio alegaram que era apenas uma isca, um bode expiatório, usado pelo Esquadrão da Morte para desviar a atenção de suas próprias execuções. A teoria era que o Esquadrão o liberava da prisão e o utilizava para realizar crimes brutais, jogando a culpa em um criminoso já conhecido.
Embora a ligação direta de Chico Picadinho como agente do esquadrão nunca tinha sido totalmente comprovada juridicamente, as investigações do promotor Hélio Bicudo revelaram a extensão da rede de impunidade e a atuação dos grupos de extermínio. Hélio Bicudo foi um dos primeiros a denunciar publicamente e investigar o Esquadrão da Morte em São Paulo, enfrentando inúmeras ameaças e desafios. Seus relatórios foram cruciais para expor a verdade, apesar das poucas condenações. Apesar dos esforços de figuras como Hélio Bicudo, as condenações de membros do Esquadrão da Morte foram raras e muitas vezes as penas eram brandas. A influência política e a dificuldade em obter provas concretas dificultaram a justiça. Muitos dos envolvidos morreram sem nunca terem sido responsabilizados pelos seus crimes. O Esquadrão da Morte não desapareceu de vez. Ele se transformou. Os grupos de extermínio continuam a operar, sob diferentes nomes e com novas facetas, em São Paulo e em outras partes do Brasil, adaptando-se aos novos contextos sociais e políticos. O legado do Esquadrão é a mancha da impunidade e a desconfiança nas instituições. Ele contribuiu para a naturalização da violência policial e para a ideia de que bandido bom é bandido morto, uma retórica que ainda hoje ressoa em nossa sociedade. O Esquadrão da Morte de São Paulo é um lembrete sombrio quando a linha entre a lei e o crime se apaga. Uma época em que a segurança pública se transformou em barbárie e a justiça foi substituída pela execução sumária. Essa história nos força a refletir sobre a importância de um sistema jurídico transparente e sobre os perigos de permitir que qualquer grupo se coloque acima da lei, em nome de uma falsa sensação de segurança. Ainda hoje, as sombras do Esquadrão da Morte pairam sobre o Brasil, nos lembrando que a vigilância e a defesa dos direitos humanos são essenciais para que capítulos como este jamais se repitam. E aí, pessoal, vocês já conheciam essa história do Esquadrão da Morte de São Paulo? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Se tiver algum detalhe da história que eu não contei, deixa nos comentários também. Vamos curtir o vídeo aí, se inscrever e valeu. Até o próximo vídeo.